Meu nome é Augusto Nogueira, filho de fazendeiro, neto de fazendeiro, bisneto de homem que desbravou o cerrado com as próprias mãos e um facão gasto. Herdei mais de 2.000 alqueires de terra vermelha no interior de Minas, gado que não se contava em cabeça, se contava em légua. Herdei também o sobrenome, um sobrenome que valia mais do que a maioria das pessoas naquela região jamais teria em toda a vida. E mesmo assim, eu me sentia vazio como um paiol abandonado no meio da seca. Não foi sempre assim. Teve um tempo em que eu acordava cedo por vontade própria, só para ver o sol subir sobre o pasto. Tem algo de sagrado nisso. A luz cor-de-mel derramando devagar pelo capim molhado de orvalho, o gado ainda sonolento, a fumaça fina saindo da cozinha lá longe. Eu amava aquilo, amava a terra, amava a vida que tinha. E eu amava Mirela. Deus me perdoe por ainda lembrar o nome dela com clareza. Mirela tinha chegado à cidade 3 anos antes da tragédia. Filha de um comerciante de fora, mulher de aparência fina, jeito estudado, palavra mansa. Eu me apaixonei da forma mais idiota possível, de repente e completamente, como queda, como aqueles barrancos que a chuva leva numa noite só. Parecia sólido, parecia firme, e num instante virou lama descendo ladeira abaixo. Ficamos juntos por 2 anos. 2 anos em que eu achei que tinha encontrado o que faltava. A data do casamento já tinha sido marcada. A festa já tinha sido pensada. Minha mãe, que Deus a tenha, já tinha separado o vestido de renda que havia guardado em baú de cedro desde os tempos dela. Eu estava pronto, inteiro, entregue. Foi meu primo Eulálio que me contou. Ele chegou numa tarde de quinta-feira, chapéu na mão, olho no chão, feito quem vem entregar notícia ruim de velório. Sentou comigo na varanda, pediu um copo d'água, bebeu devagar e então disse sem rodeio: Augusto, ela está conversando com o Juvenal Braga sobre como ficaria a partilha das suas terras se você morresse sem herdeiro. Eu não entendi de primeira. Que conversa é essa? Ela perguntou para o Juvenal, que é advogado, você sabe, se o testamento que seu pai deixou ainda valia e se em caso de falecimento seu sem filho, as terras iriam para ela ou voltavam para a família. O mundo não girou. Não teve desmaio, não teve choro dramático, só um silêncio fundo, pesado, do tipo que a gente sente na barriga antes de cair. Eu ouvi o que meu primo disse, agradeci, pedi que ele fosse embora. E fiquei sentado naquela varanda até o sol morrer completamente, até o céu ficar da cor de ferro velho, até o primeiro grilo começar a cantar lá no pasto escuro. E foi naquela noite que algo morreu dentro de mim. Não foi raiva. Raiva eu teria superado. Foi a fé. Eu perdi a fé de que existia alguém capaz de me enxergar. A mim, Augusto, sem enxergar junto às terras, o gado, o sobrenome, o dinheiro parado no banco da cidade. Passei a acreditar, com uma clareza que doía como faca, que o que as pessoas queriam não era de mim. Queriam do que eu tinha, e enquanto eu tivesse, sempre teria alguém por perto. Sempre haveria sorriso, carinho, palavra doce. Mas era tudo fachada, era tudo interesse vestido de afeto. Eu desfiz o noivado sem escândalo, sem cena. Mandei recado por Eulálio. Mirela foi embora da cidade 2 meses depois. Ouvi dizer que se casou com um empresário do Sul. Nunca mais soube dela. E eu fui ficando e endurecendo. Passei 2 anos depois disso, recusando convites, evitando festas, desconfiando de todo sorriso novo que aparecia. Tinham chegado a me apresentar umas 4 ou 5 moças, filhas de fazendeiros vizinhos, professoras da cidade, uma enfermeira que vivia no município ao lado. Todas muito bem intencionadas, tenho certeza, mas eu não conseguia mais. Cada vez que alguém se aproximava, eu sentia aquela voz no fundo do peito. Ela sabe quem você é. Ela sabe o que você tem. Como você vai saber se é você? E a voz sempre ganhava. Então, eu comecei a me isolar de vez. Vivia na fazenda, cuidava dos negócios, mandava e desmandava, pagava salário.
Mantinha tudo funcionando com a eficiência fria de quem trabalha porque não sabe mais o que fazer com o silêncio. Meus funcionários me respeitavam, alguns me temiam, nenhum me conhecia. Eu mesmo já não me conhecia direito, até aquela noite de julho. Eu lembro bem porque fazia frio. O tipo de frio seco do cerrado que racha o lábio e faz a madeira da casa ranger. Eu estava sentado na varanda de trás, com um copo de cachaça que nem tinha bebido, olhando para o escuro do pasto. As estrelas estavam todas lá, indiferentes, bonitas demais para uma noite tão pesada. E aí veio o pensamento. Veio devagar, como vêm os pensamentos que mudam a vida, sem pressa, sem aviso, sem fanfarra. Só apareceu simples e absurdo ao mesmo tempo. E se eu sumisse? Não sumisse de verdade, mas sumisse do que eu era, do nome, do dinheiro, da fazenda. E se eu virasse apenas mais um homem qualquer, sem história, sem herança, sem importância, se aparecesse assim, pobre, simples, invisível, e alguém ainda assim se importasse comigo? Esse alguém existia? Eu fiquei com aquela pergunta me rondando por 3 semanas. 3 semanas de insônia, de café frio, de contas que eu fazia e desfazia na cabeça. Era loucura, era coisa de homem que perdeu o juízo. Meu feitor, Deodato, notou que eu andava diferente e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Menti com a mesma facilidade de sempre, mas na 4ª semana, numa manhã de terça-feira, eu me levantei antes do galo, entrei no quarto dos fundos, um quarto de hóspede que não recebia visita faz tempo, e abri um baú velho. Tirei de lá umas roupas que tinham sobrado de um funcionário que pediu demissão anos atrás. Calça surrada, camisa de mescla puída no cotovelo, um par de sandálias de borracha. Vesti tudo aquilo. Me olhei no espelho de moldura rachada que estava encostado na parede. Não vi mais o fazendeiro Augusto Nogueira. Vi um homem cansado, um homem qualquer, um homem que podia ser ignorado na rua sem que ninguém sentisse falta. Desci as escadas da casa grande no silêncio das 5 da manhã e pela primeira vez em muitos anos eu fui embora de mim mesmo. Tem um tipo de liberdade que só quem já perdeu tudo conhece. Não é a liberdade de quem escolhe, é a liberdade de quem larga, de quem solta a corda que estava segurando com as 2 mãos por tanto tempo que as marcas ficaram gravadas na palma. Quando você larga, dói, mas logo depois vem aquele silêncio estranho, aquele silêncio que parece errado, mas é o primeiro silêncio honesto que você sentiu em anos. Foi isso que eu senti naquela manhã de terça-feira, quando desci as escadas da casa grande com roupas alheias no corpo e um nome emprestado na cabeça. Manuel. Eu tinha escolhido esse nome 3 dias antes, sem cerimônia. Manuel era o nome do meu avô materno, um homem que nunca teve terra, nunca teve título, mas tinha uma dignidade tão sólida que parecia estrutural, como viga de aroeira. Eu sempre achei que carregava algo dele. Naquela manhã decidi que Manuel seria meu escudo, meu outro rosto, o rosto que ninguém conhecia. Saí pela porteira lateral da fazenda, a que os trabalhadores usavam, não a principal, com o portal de ferro e as letras em alto relevo com o nome da propriedade. Essa porteira lateral rangia, sempre rangia. E eu nunca tinha mandado consertar porque nunca tinha passado por ela. Era uma porteira de mundo diferente do meu. Naquela manhã, passei por ela. O ranger foi como uma sentença. O alojamento dos trabalhadores ficava a uns 400 metros da casa grande, separado por um canavial e um pequeno açude que no verão secava até virar lamaçal. Eram 6 barracões de madeira escurecida pela chuva e pelo tempo, cobertos de telha de amianto, com janelas pequenas que mal deixavam entrar luz. Na frente de cada barracão havia uma torneira coletiva e um varal feito de arame farpado, amarrado em estacas de bambu. Eu sabia que aquilo existia. Eu nunca tinha parado para olhar de verdade. Cheguei ao amanhecer, quando a maioria dos trabalhadores ainda saía bocejando das portas, com a marca do travesseiro no rosto e os olhos turvos do sono interrompido.
O cheiro era de fumaça de fogão a lenha, café ralo e terra molhada. Crianças pequenas corriam descalças entre os barracões. Um cachorro magro me farejou os tornozelos e foi embora sem latir, como se eu não valesse nem o esforço do latido. Ninguém me reconheceu. Claro que não. Eu nunca tinha me misturado a eles. Era o patrão, o homem visto de longe, a silhueta no alpendre da casa grande, a voz que às vezes chegava através do feitor. Augusto Nogueira era uma figura distante demais para ter rosto humano para aquelas pessoas. E agora, de calça surrada e camisa puída, eu era apenas mais um. A invisibilidade foi instantânea e foi estranha. Me aproximei de um dos barracões e perguntei a um senhor de cabelos brancos e mãos grossas se havia trabalho para peão novo. Ele me olhou de cima a baixo, com aquela avaliação rápida que os homens do campo desenvolvem depois de anos lidando com gente. Uma espécie de leitura silenciosa do corpo, da postura, da expressão. Tudo o que você vê, sabe querida, capinar? Ele perguntou. do rio às Sei, montanhas, eu disse. Não era tudo mentira. isso é Eu nosso. tinha capinado quando menino, antes de virar herdeiro de tudo. Então fala com Deodato, ele disse, jogando o queixo na direção de um galpão ao fundo. Ele que manda aqui, Deodato. O nome me causou um desconforto que eu não soube explicar naquele momento. Deodato era meu feitor há 7 anos, um homem que eu tinha contratado por indicação de um vizinho que me dissera ser ele eficiente, rigoroso, capaz de manter a ordem. Eu tinha acreditado, porque os números da fazenda eram bons. Produção em dia, gado gordo, Tudo o que contas você fechando. vê, querida, Eu nunca perguntei como. do rio às Fui até o montanhas, Deodato tudo estava isso sentado numa é cadeira nosso. de couro encostada na parede, com um chapéu de palha puxado sobre os olhos e um palito entre os dentes. Era um homem alto, de ombros largos, pescoço grosso, a pele do rosto marcada pelo sol como couro curtido. Tinha uns 50 e tantos anos, e aquela presença física de quem passou a vida inteira deixando claro que era maior que você. Quando eu me aproximei, ele não se levantou, não tirou o chapéu. Só me olhou por baixo da aba com aqueles olhos pequenos e amarelados, a expressão de quem avalia Tudo o que gado você em vê, feira. querida, Quer trabalho? do Ele rio disse. às Não montanhas, perguntou. tudo Afirmou isso como quem já é sabe a nosso. resposta e acha graça disso. Sim, senhor, eu disse. Eu, Augusto Nogueira, dono daquela terra, chamei aquele homem de senhor. Custou, mas custou menos do que eu esperava. Porque ali, naquele momento, eu não era o dono de nada. Era Manuel, e Manuel precisava de trabalho. Deodato me olhou mais um segundo, cuspiu o palito no chão e disse: Você come depois dos outros, dorme no barracão 6, que tá meio vazio. Paga é de terça. Se falta sem aviso, desconta o dobro. Tudo o que Se você vê, encrenca, querida, vai embora sem pagar o que do deve. rio às Eram as montanhas, condições. tudo Eu concordei isso com a é cabeça. nosso. Ele virou de lado na cadeira, me dando as costas, e não disse mais nada. Essa foi minha contratação. Passei os primeiros dias em estado de choque silencioso. Não pelo trabalho. O trabalho eu aguentei, embora meu corpo de homem que há anos só caminhava do escritório à varanda, reclamasse em cada músculo na segunda manhã. O choque era outro. Era o que eu via. Era o que eu ouvia. A comida que serviam nos barracões era uma ofensa. Feijão ralo demais, com mais água que grão. Farinha embolotada, às vezes Tudo com que cheiro você de vê, mofo querida, disfarçado pela fritura. do rio Carne às uma vez por montanhas, semana. Uma tudo carne isso dura, é seca, nosso. que mais parecia casca de árvore do que alimento. E era isso, dia após dia. Os trabalhadores comiam sem reclamar, porque reclamar tinha consequências que eu logo comecei a entender. Deodato não batia. Pelo menos, não com as mãos. Ele batia com a palavra, com o silêncio estratégico, com o olhar que durava 2 segundos a mais do que deveria e deixava a pessoa sem saber se estava na iminência de ser humilhada ou demitida. Ele batia, cortando o pagamento por qualquer motivo. Tudo o que Uma você tarefa vê, que ele querida, considerava mal feita. do rio Uma às pausa montanhas, que ele julgava tudo longa isso demais. é nosso. Uma conversa que ele interpretava como fofoca. Ele batia, colocando os trabalhadores uns contra os outros, espalhando desconfiança como quem joga sal em terra boa para nada crescer.
E eu estava bancando tudo aquilo. Meu nome estava naquele portão de ferro lá na entrada. Meu dinheiro pagava o salário de Deodato. Meu silêncio, a negligência de quem se preocupa só com os números, tinha permitido que aquele homem construísse um pequeno reino de medo dentro da minha própria fazenda. Tudo Eu que engoli você aquela vê, percepção querida, como se engole um nó na do garganta. rio às Não era a montanhas, hora. Eu ainda tudo não sabia isso tudo. é nosso. Ainda não estava pronto. Mas havia algo que me tirava os olhos desde o primeiro dia. Era uma mulher. Eu a notei na manhã do segundo dia, quando saíamos em fila para a lavoura. Ela caminhava um pouco atrás dos outros. Não por preguiça, percebi logo, mas porque os outros não abriam espaço para ela. Havia uma separação invisível, daquelas que não precisam de palavra ou gesto, que se formam sozinhas quando um grupo decide que alguém não pertence. Ela era miúda, não alta, não baixa, miúda da forma como são miúdas Tudo que você as vê, pessoas que querida, aprenderam a ocupar menos do espaço rio às do que merecem. montanhas, Usava um tudo vestido isso de é chita nosso. desbotado, um lenço amarrado nos cabelos escuros e grossos, e olhava para o chão com aquela expressão de quem ensaiou a invisibilidade por tanto tempo que ela virou postura. Eu não sabia o nome dela ainda, mas eu sabia, com aquela clareza instintiva que às vezes chega sem explicação, que havia algo naquela mulher que importava. Perguntei ao velho de cabelos brancos, que eu já tinha descoberto se chamava Seu Geraldo, quem era ela. Ele fez uma careta, não de raiva, tudo que de você algo mais vê, querida, complexo. Uma mistura de do pena e rio às desconforto, montanhas, como quem fala de tudo ferida que isso não fecha. é nosso. É a Leonor, ele disse baixinho, como se o nome pedisse cuidado. Filha do Argemiro. Você não vai querer se aproximar dela não, rapaz. Por quê? Ele balançou a cabeça e virou o rosto para o campo. Porque ninguém se aproxima. E quem se aproxima acaba se arrependendo. Eu fiquei com aquilo na cabeça o dia todo, enquanto o sol rasgava o céu de julho e minha enxada mordia a terra seca, repetidas vezes, repetidas vezes, repetidas vezes. Por que ninguém se aproximava de Leonor? O que tinha acontecido tudo com que ela? você vê, E por quê? querida, Quanto mais eu tentava do parar rio de às pensar montanhas, nisso, mais o pensamento tudo isso voltava. é nosso. Naquela noite, deitado no colchão fino do barracão 6, com o cheiro de mofo no teto e o barulho dos grilos lá fora, eu fiquei olhando para o escuro. E percebi que, pela primeira vez em 2 anos, eu estava curioso sobre outra pessoa. Não sobre suas terras, não sobre seu sobrenome, não sobre o que ela tinha ou deixava de ter. Só sobre ela. Sobre quem era aquela mulher que caminhava sozinha no fim da fila, com os olhos no chão, e o mundo inteiro fazendo de conta que ela não existia. Tudo que Tem você uma vê, diferença querida, enorme entre saber do que algo rio às existe montanhas, e ver esse tudo algo com os isso próprios é olhos. nosso. Eu sabia, no fundo, que a vida nos barracões não era fácil. Sabia da mesma forma que a gente sabe que existe gente passando fome no mundo, com a cabeça de longe, sem que isso chegue a incomodar o sono. Era um saber distante, amortecido pela distância confortável entre a casa grande e o resto. Entre o alpendre de madeira envernizada, onde eu tomava meu café com leite todo dia, e os barracões escuros, onde outras pessoas acordavam antes do sol para ganhar o pão delas. Mas depois que eu desci, depois Tudo que eu que virei você Manuel, vê, querida, não teve mais como não ver. do rio A às primeira coisa que montanhas, me quebrou de tudo verdade isso foi é uma nosso. criança. 3º dia de trabalho. Ainda estava aprendendo o ritmo da lavoura. A forma certa de segurar a enxada para não destruir os pulsos, o passo certo no meio do milharal para não pisar na planta nova, o silêncio certo para não chamar a atenção de Deodato. Estava aprendendo a ser invisível da forma que os outros já eram. Foi quando vi o menino. Tinha uns 6, 7 anos, magrinho, cabeça grande, olho vivo. Estava sentado do lado de fora do barracão 3, Tudo que com você uma vê, tigela de querida, alumínio amassada no do colo, rio às comendo montanhas, feijão com tudo farinha isso com uma é colher nosso. torta, comendo devagar, com aquela seriedade que as crianças têm quando a comida é pouca, e elas já aprenderam, cedo demais, que não vai ter mais. Eu parei, olhei para aquele menino e não consegui continuar andando, porque eu me lembrei, com uma clareza que deu vontade de sentar no chão ali mesmo,
que aquela criança morava na minha terra, que o pai ou a mãe daquele menino trabalhava para mim, que o feijão ralo naquela tigela amassada era de alguma forma responsabilidade minha. E eu nunca tinha visto aquilo. Tudo que Nunca você tinha vê, descido querida, até ali. Tinha ficado lá do em rio cima, às no alpendre, montanhas, olhando para o tudo horizonte e isso achando que é estava tudo nosso. bem porque os números fechavam. Engoli seco e continuei andando. Mas aquela imagem ficou comigo. Ficou como fica a coisa que a gente não devia ter visto, mas viu, e que muda alguma coisa dentro sem pedir licença. Nos dias seguintes, fui entendendo o sistema de Deodato. E era um sistema. Não era crueldade aleatória, era crueldade organizada, o que é muito pior. Deodato tinha construído ao longo de anos uma estrutura de controle tão eficiente quanto perversa, e funcionava porque ninguém Tudo que você enxergava vê, ela querida, por completo. Cada do rio trabalhador às via montanhas, só o pedaço que tudo afetava a isso ele. é nosso. Eu estava vendo o todo. Primeiro, o desconto. Todo trabalhador tinha uma caderneta onde Deodato anotava as supostas dívidas. Ferramentas quebradas. Dias de chuva em que não se trabalhava, mas o alojamento e a comida seguiam sendo cobrados. Erros na tarefa, reais ou inventados. A caderneta crescia devagar, semana a semana. E quando o trabalhador ia receber o pagamento de terça, Deodato abria a caderneta, fazia a conta na frente de todos com uma lentidão Tudo que deliberada você vê, e querida, entregava o que sobrava. do rio Às às vezes, montanhas, sobrava pouco. tudo Às isso vezes, é não nosso. sobrava nada. E o trabalhador ficava porque devia. Porque sair sem pagar a dívida anotada naquela caderneta significava, segundo Deodato, sujar o nome na região inteira. E em terra pequena, nome sujo é peso que a família carrega por geração. Segundo, o isolamento. Deodato não precisava gritar para manter o controle. Ele trabalhava com o silêncio dos outros. Quando alguém reclamava ou quando alguém começava a juntar 2 mais 2, Deodato espalhava discretamente Tudo que você aquela vê, pessoa querida, era problemática, do rio às folgada, montanhas, desonesta. E tudo os isso outros, com é medo de nosso. serem vistos ao lado de alguém assim, com medo de que a caderneta deles crescesse por associação, se afastavam. O reclamão ficava sozinho, e sozinho a pessoa perde a força. Terceiro, o favorito. Sempre havia um trabalhador que recebia tratamento ligeiramente melhor, uma tarefa mais leve, um desconto que sumia misteriosamente da caderneta, um elogio raro e calculado na frente dos outros. Esse favorito se tornava, sem perceber, os olhos e os ouvidos de Deodato. Tudo que você Contava vê, o que querida, ouvia, repetia as do conversas, rio às e nem sempre montanhas, com má intenção. tudo isso Às vezes, é nosso. só com o desejo humano e compreensível de manter o pequeno privilégio que tinha. Era um sistema de fazenda medieval, funcionando no meio do século passado, bancado pelo meu nome e pela minha distância. Eu senti o estômago embrulhar a cada nova coisa que eu entendia. Mas o que me destruiu de vez aconteceu na quinta-feira da segunda semana. Estava no galpão de ferramentas, passando graxa num cabo de enxada, quando ouvi a voz de Deodato lá fora. Aquela voz que tinha o dom peculiar de cortar o ar, mesmo que quando você não vê, estava querida, gritando. Era uma voz do de rio homem às que montanhas, nunca precisou tudo levantar o isso tom para é ser nosso. obedecido e que por isso mesmo soava mais ameaçadora no volume normal do que qualquer grito. Saí devagar, me posicionei atrás de uma pilha de sacos de ração e olhei. Deodato estava em pé no meio do terreiro, e na frente dele estava um homem velho, tão velho que parecia ter sido feito do mesmo material das árvores secas do cerrado, retorcido e resistente ao mesmo tempo. Eu soube depois que se chamava Seu Elias. Tinha 68 anos e trabalhava naquela Tudo que você fazenda há vê, mais de querida, 20. Há mais de 20 do anos. rio às montanhas, Mais tempo do que tudo Deodato isso estava ali. é nosso. Mais tempo do que qualquer outro trabalhador. Seu Elias era da terra. Era da época do meu pai. Deodato tinha na mão a caderneta aberta. O senhor deve 7 semanas de alojamento, ele disse, com aquela calma que era mais violência do que tapa. Mais as 3 ferramentas que quebraram no mês passado.
mais o remédio que eu mandei buscar na cidade quando o senhor ficou doente em fevereiro. Seu Elias estava com o chapéu nas mãos, com as mãos calejadas, apertando a aba do chapéu, como quem aperta alguma coisa para não cair. Tudo que você vê, querida. Mas, Deodato, eu trabalhei Do essas rio semanas às todas, eu não montanhas, faltei um dia. tudo isso ele disse, é com nosso. aquela voz rouca de velho que ainda tem dignidade, mas sente ela sendo arrancada. Trabalhou, mas a conta é essa aqui. Deodato virou a caderneta para ele, como quem apresenta uma sentença. Se o senhor não quer pagar, eu comunico o patrão e o senhor sai sem direito a nada. Nem a carta de referência. Carta de referência. Aquilo tinha peso imenso naquela região. Sem ela, o trabalhador rural não conseguia emprego em fazenda nenhuma. Era o certificado de que você havia servido bem. Deodato a Tudo que usava você como vê, ameaça, querida. com a frieza de quem sabe Do rio às exatamente o montanhas, tamanho do que está segurando. tudo isso Seu é Elias nosso. ficou quieto. Ficou quieto com aquele silêncio de quem perdeu uma batalha que nem deveria ter sido travada. Abaixou a cabeça. Botou o chapéu de volta com os movimentos lentos de quem está muito cansado. Tá bom, ele disse. Só isso. Tá bom. E foi embora. Eu fiquei atrás dos sacos de ração com o maxilar tão travado que depois doeu. Aquele homem tinha servido minha família por 20 anos. Meu pai provavelmente conhecia o nome dele e estava sendo tratado assim, dentro da minha fazenda, com o meu Tudo que nome no você vê, portão lá querida. na frente. Eu não dormi Do naquela rio noite. às montanhas, Fiquei no catre do barracão tudo isso 6, é olhando nosso. para o teto, ouvindo os roncos dos outros trabalhadores ao redor e batendo de frente com a pessoa que eu tinha sido até ali. O homem que administrava de longe, que confiava nos números, que preferia não descer até o nível onde as coisas realmente aconteciam. Eu tinha criado Deodato, não com intenção, mas tinha. Com minha negligência, com minha arrogância disfarçada de confiança, com minha incapacidade de enxergar além da varanda. E enquanto eu processava tudo aquilo, escutei um barulho do lado de fora. Tudo Passos que você leves, vê, o querida. rangido de uma tábua. Do Me rio às levantei devagar montanhas, e fui até a janela. tudo isso Era é ela, nosso. Leonor. Estava do lado de fora do barracão, sentada num toco de madeira, com um pano na mão remendando alguma roupa à luz fraca que vinha da lua. Trabalhando no escuro da madrugada porque, eu soube depois, ela não tinha espaço suficiente dentro do barracão das mulheres para sentar e fazer aquilo. Alguma delas havia empurrado as coisas dela para fora ao longo dos meses, e ela tinha silenciosamente transferido boa parte dos seus pertences para o lado de fora. Ela Tudo não que reclamou, você vê, só querida. adaptou. Eu fiquei Do na rio janela às olhando aquela montanhas, cena por um tempo tudo que não isso sei é medir. nosso. A mulher sozinha na madrugada do cerrado, costurando no escuro, com o mundo todo dormindo ao redor, e ninguém, absolutamente ninguém, se importando se ela estava bem. E então ela parou, levantou o rosto e olhou direto para a janela onde eu estava. Eu recuei por instinto, mas acho que ela me viu. Porque ficou olhando por um segundo, não com susto, não com raiva, com aquela estranha tranquilidade de quem já está tão acostumado a ser observado e ignorado que a presença de alguém não causa mais Tudo nenhuma que você surpresa. vê, querida. Depois, voltou a Do costurar. rio às Eu fui me montanhas, deitar e tudo fiquei isso pensando em é como nosso. era possível que uma pessoa carregasse tanta solidão com tanto silêncio. E me perguntei pela primeira vez se o silêncio dela era resignação ou se era força. Tem gente que o mundo decidiu reprovar antes mesmo de dar uma chance. Não por culpa delas, não por erro delas. O mundo simplesmente olhou, julgou com a pressa de quem não quer perder tempo e carimbou. E o carimbo, uma vez posto, é difícil demais de tirar, porque as pessoas preferem confirmar o que já acreditam Tudo que você a se vê, dar ao querida. trabalho de descobrir Do que rio estavam às erradas. montanhas, Leonor tudo tinha isso esse carimbo é nosso. desde criança. E eu fui entendendo isso aos poucos, da forma como se entende as coisas que importam. Não de uma vez, não com alguém te explicando sentado, mas em fragmentos. Um pedaço aqui, uma frase ali, um olhar que diz mais do que palavras jamais diriam.
Foi seu Geraldo quem me contou a história dela. Aconteceu numa tarde de quarta-feira, quando a chuva fina que caiu do nada nos expulsou da lavoura mais cedo e a gente ficou encostado no galpão esperando o tempo abrir. Os outros trabalhadores se agruparam Tudo naturalmente. que você vê, querida. Uns jogando baralho no canto, Do rio outros às dormindo montanhas, sentados. tudo Dois isso mais jovens é discutindo nosso. futebol com aquela intensidade que só futebol provoca. E eu fui sentar perto de seu Geraldo, que estava afiando o cabo de uma foice com uma pedra e olhando para o nada com a paciência dos velhos. Eu perguntei de Leonor, sem fazer parecer que estava perguntando de Leonor. Comecei pelo pai dela. Perguntei se o Argemiro que mencionaram ainda trabalhava ali. Seu Geraldo parou de afiar. Ficou em silêncio por uns 2, 3 segundos. Aquele silêncio que é resposta antes de qualquer palavra. Argemiro morreu faz Tudo uns que 4 você anos, vê, querida. ele disse. Era da fazenda? Do rio às Foi. montanhas, Por mais de 15 anos. tudo isso Ele é retomou o nosso. movimento da pedra no cabo devagar. Bom homem, trabalhador como poucos. Tinha a confiança do patrão antigo, do pai do atual. Chegou a ser ajudante de feitor, antes de Deodato chegar. Eu não disse nada. Esperei. Seu Geraldo sabia que eu estava esperando. E no seu tempo, o tempo de quem viveu o suficiente para saber que história boa não deve ser apressada, continuou. Quando o Deodato assumiu, as coisas mudaram. Argemiro não gostou do jeito do novo feitor. Era homem de Tudo princípio. que você vê, não ia querida. baixar a cabeça para qualquer coisa. Do rio Uma às pausa. montanhas, Aí começou o tudo desentendimento. isso é nosso. Que tipo de desentendimento? Deodato acusou o Argemiro de ter furtado da Túlia sacos de milho. Disse que faltava peso no estoque e que Argemiro era o responsável. Eu senti o estômago apertar. E era verdade. Seu Geraldo me olhou de lado com aquela expressão de quem está avaliando se a pergunta merece resposta direta. Nunca foi provado nada, ele disse. Mas em terra de fazenda, quando o feitor aponta o dedo, não precisa de prova. O patrão na época estava velho, doente, não descia mais para ver o que acontecia. tudo que você vê, Deodato querida. disse. O patrão Do acreditou. rio às montanhas, Argemiro foi expulso sem tudo pagamento, isso sem é carta, nosso. sem nada. Saiu pela porteira, igual cachorro xingado. Fiz silêncio. Leonor tinha quantos anos? Uns 12, 13. Ele balançou a cabeça devagar. Mãe tinha morrido 2 anos antes, de febre. Era só ela e o pai. Quando o Argemiro foi embora, ela ficou porque não tinha para onde ir. Deodato deixou ela ficar porque precisava de alguém para fazer os serviços que ninguém queria. Lavar roupa dos outros, limpar os banheiros do barracão, catar o que sobrava na lavoura, Tudo que depois você que vê, todo querida. mundo já tinha passado. Do 12 rio às anos. montanhas, Ela tinha 12 anos tudo quando o isso pai foi é expulso nosso. injustamente. A mãe já estava morta e ela ficou sozinha numa fazenda alheia, fazendo os trabalhos que ninguém queria. E o povo aqui? Eu perguntei. Como trata ela? Seu Geraldo fez aquela careta de antes, a mistura de pena com desconforto. Povo de roça é assim, rapaz. Quando o feitor não gosta de alguém, ninguém tem coragem de gostar. Porque gostar de quem o feitor não gosta é arriscar a própria caderneta, o próprio salário, o próprio nome. Então todo mundo se afasta. Fica Tudo mais que fácil. você vê, querida. Ele olhou para o chão. Mais Do covarde, rio às mas mais montanhas, fácil. E tudo o senhor? isso é Também nosso. se afasta? Ele ficou quieto um instante. Eu sou velho, ele disse. Já vi coisa demais para me dar ao luxo de fingir que não vejo, mas tenho uma família para sustentar. Ele me olhou direto. A gente faz as pazes que pode com a consciência, rapaz. Não são sempre as pazes que a gente queria ter feito. Aquilo ficou em mim. A gente faz as pazes que pode com a consciência. Eu tinha feito as pazes erradas por muito tempo. Nos dias seguintes, passei a observar Leonor com mais atenção. Não com o olhar que invade, Tudo que você com vê, o olhar que querida. aprende. Tinha diferença. Do rio às E eu sabia montanhas, fazer essa diferença. tudo isso O que eu é vi nosso. me impressionou de um jeito que não esperava. Leonor era competente. Não de uma forma que saltava aos olhos, não de uma forma que pedia reconhecimento. Era uma competência quieta, sólida, daquelas que só aparecem quando você presta atenção de verdade. Ela era a primeira a terminar a tarefa do dia. A fileira dela na lavoura
era sempre a mais limpa, a mais uniforme, a mais cuidadosa. Quando havia um problema qualquer no barracão, uma torneira entupida, uma goteira, Tudo uma que criança você vê, doente, querida. ela resolvia antes Do que alguém rio às precisasse montanhas, pedir, com uma tudo praticidade isso é serena nosso. que me lembrava das mulheres antigas, as que construíam coisas com o que tinham em vez de reclamar do que não tinham. Mas o que mais me chamava a atenção era como ela tratava as crianças. Os filhos dos outros trabalhadores a cercavam às vezes, especialmente os menores, com aquela atração instintiva que as crianças têm por pessoas que de fato as enxergam. E Leonor os enxergava, abaixava até a altura deles, respondia às perguntas sem pressa, sorria, um sorriso diferente do que eu veria no rosto Tudo que dela você vê, quando estava querida. entre adultos. Um sorriso que rio às parecia vir de uma montanhas, Leonor que tudo existia isso antes é do nosso. carimbo, antes da injustiça, antes de tudo. As crianças gostavam dela. As crianças sempre sabem de coisas que os adultos fingem não saber. A humilhação que vi, numa manhã de sábado, foi a que mais me cravou. Era dia de distribuição do pagamento semanal. A terça tinha sido adiada por Deodato sem explicação, como ele fazia às vezes, só para deixar claro quem mandava. Os trabalhadores faziam fila na frente do escritório improvisado no galpão maior, esperavam Deodato abrir a caderneta de cada um, Tudo que ouviam a você conta, vê, querida. recebiam o que sobrava. Do rio às Quando chegou a vez montanhas, de Leonor, eu tudo estava a isso uns 10 é metros, nosso. fingindo ajustar o ferramental. Deodato abriu a caderneta dela com aquela lentidão propositada. Passou o dedo pela página. Fez uma expressão de quem encontra problema onde não queria. Leonor, ele disse alto o suficiente para quem estava ao redor ouvir. Sempre alto o suficiente. A sua semana deu negativo. Ela ficou parada. Não demonstrou surpresa. Aquilo me disse tudo sobre quantas vezes já tinha acontecido antes. Como assim negativo, Deodato? As suas horas não cobriram o alojamento Tudo que você e a vê, alimentação querida. da semana. O senhor, Do rio às ele virou para montanhas, um trabalhador ao tudo lado, isso é incluindo-o nosso. sem que o homem tivesse pedido para ser incluído. O senhor viu quanto ela trabalhou essa semana? O trabalhador abaixou a cabeça e não disse nada. Era o favorito. Eu já sabia quem era o favorito. Você vai ter que trabalhar mais semana que vem para cobrir, Deodato disse para Leonor, fechando a caderneta com um estalo seco. A menos que você prefira sair devendo. Leonor não respondeu. Ficou de pé por um segundo, só um segundo, com os olhos baixos Tudo que você e aquela vê, postura querida. que eu já tinha aprendido Do a ler. rio às Aquela montanhas, postura de quem está tudo guardando isso alguma é coisa nosso. para dentro porque não há outra opção. Depois deu meia volta e foi embora. Ninguém disse nada. Ninguém olhou para ela quando ela passou. Ela sumiu entre os barracões como se tivesse se dissolvido no calor da manhã. E eu fiquei ali, parado, com o ferramental na mão, sentindo uma raiva tão limpa e tão quente que me assustou. Não era raiva nervosa, impulsiva. Era a raiva de quem entende exatamente o que está vendo e não consegue mais fingir que é normal. Mas me segurei, porque eu ainda não sabia tudo. E porque eu tinha aprendido, naquelas 2 semanas, que Tudo agir que você antes vê, de entender querida. completamente era o Do erro que eu rio já às tinha cometido montanhas, uma vida inteira. tudo isso Naquela tarde, é nosso. procurei Leonor. Ela estava atrás do barracão 3, na sombra rala de uma mangueira velha, sentada no chão, com as costas na parede e os joelhos dobrados, descascando mandioca numa bacia de plástico, trabalhando mesmo sem precisar, ou talvez precisando. Não de dinheiro, mas de alguma coisa para fazer com as mãos, enquanto o resto do mundo seguia o seu curso indiferente. Eu cheguei devagar. Ela me ouviu chegar, mas não levantou os olhos imediatamente. Esperou. Como se precisasse de um momento Tudo para se que você preparar vê, para querida. mais uma interação que Do rio às provavelmente não montanhas, valeria a pena. tudo isso Posso é ajudar? nosso. Eu disse. Ela levantou o rosto então. Me olhou com aqueles olhos escuros e sérios, com aquela avaliação direta que me pegou desprevenido. Não era o olhar de quem foi ensinada a baixar a cabeça, era o olhar de quem baixa a cabeça por estratégia, mas te vê inteiro quando resolve olhar. Você não precisa, ela disse. Eu sei que não preciso. Quero. Ela ficou me olhando por mais um segundo.
Depois, desceu os olhos para a mandioca e fez um gesto leve com a cabeça. Um gesto que podia ser Tudo sim, que você podia vê, ser querida. como quiser. Era o tipo Do de rio gesto às de quem não quer montanhas, se comprometer tudo com isso esperança é demais. nosso. Eu me sentei no chão ao lado dela, peguei uma mandioca e comecei a descascar. Ficamos em silêncio por um bom tempo. Não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que ainda não se conhecem, mas que por alguma razão que nenhuma das duas sabe explicar, não sentem necessidade de encher o ar com palavra vazia. Foi ela quem falou primeiro. Você é novo aqui. Sou. De onde você veio? Eu tinha preparado uma história. Cidade pequena no norte de Minas, família de lavradores, Tudo que perdi o você vê, emprego na querida. última seca. Era simples, Do rio às plausível, montanhas, difícil de verificar. tudo isso Contei. é nosso. Ela ouviu sem interromper. Depois ficou em silêncio de novo, descascando a mandioca com movimentos precisos e econômicos. E você? Eu perguntei. É daqui? Sou dessa terra, ela disse. E havia algo nessa frase que era diferente de dizer que era dali, dessa terra. Como se ela e o chão debaixo dos pés tivessem uma história em comum. Meu pai trabalhou aqui mais de 15 anos. E onde ele está agora? Ela parou um instante. Só um instante. Morreu, ela disse. 4 anos Tudo que atrás. você vê, querida. Pouco depois de ser expulso daqui Do por rio coisa às que não montanhas, fez. Não havia tudo amargura isso na voz. é nosso. Havia algo pior. Havia factualidade. Era um fato. Fazia parte do mundo como a seca faz parte do cerrado. Não precisava de raiva, porque a raiva já tinha queimado tudo que tinha para queimar. E o que sobrou era só a cinza fria da verdade. Eu não soube o que dizer. Então não disse nada. E acho que isso foi a coisa certa, porque ela continuou descascando e não fechou a expressão. Não ergueu os muros. Ficou ali ao lado de mim, naquela sombra rala da mangueira, como se meu silêncio tivesse passado em Tudo algum que você teste vê, querida. que eu não sabia que estava fazendo. Do rio às montanhas, Ficamos ali até o sol tudo começar a isso descer, é nosso. descascando mandioca, em silêncio. E quando ela foi embora, me desejou boa noite com aquela voz baixa e séria. E eu fiquei olhando ela se afastar entre os barracões. Eu entendi algo que me deu um frio estranho no peito. Eu não estava mais lá só para descobrir se o amor verdadeiro existia. Eu estava lá porque, sem perceber, tinha começado a me importar com aquela mulher específica, com Leonor, com a filha do homem que minha fazenda tinha destruído, com a mais desprezada de todas. E esse pensamento Tudo que naquela você noite vê, querida. não me deu paz nenhuma. Do Me deu a rio mais às honesta das montanhas, inquietações. tudo isso Tem gestos é nosso. que não pedem palco, não pedem testemunha, não pedem reconhecimento, não pedem retribuição. São gestos que acontecem porque a pessoa que os faz não conhece outra forma de ser, porque a bondade nela não é escolha consciente, é constituição. É da mesma forma que o coração bate e o pulmão respira. Automático, silencioso, essencial. Eu tinha 42 anos naquela época. Tinha construído negócio, acumulado terra, administrado gente, tomado decisão difícil sem piscar. Tudo que você tinha vê, sido traído querida. e tinha sobrevivido. Do rio às Tinha montanhas, endurecido de propósito, tudo com isso método, é nosso. tijolo por tijolo, até ficar com aquela casca que eu chamava de serenidade, mas que no fundo era só medo bem disfarçado. E um gesto simples, uma mulher me oferecendo água numa caneca de alumínio, foi o que desfez anos de construção. Era a 4ª semana de julho. O cerrado, nessa época do ano, não pede licença. O sol nasce já com intenção de machucar, não o calor úmido do litoral, que sufoca devagar, mas um calor seco, direto, que racha a terra em fendas largas e faz o ar Tudo que tremer você acima vê, do chão, querida. como se o próprio chão Do estivesse em rio às brasa. montanhas, A poeira vermelha tudo isso gruda na garganta. é nosso. Os lábios racham antes do meio-dia. O suor some antes de escorrer, evaporado pela secura do ar antes de chegar ao queixo. Naquele dia específico, a temperatura tinha batido em algo que o termômetro do galpão marcou como 43 graus na sombra. Na lavoura, sem sombra, era mais. Deodato tinha designado o grupo do qual eu fazia parte para limpar uma área de pastagem nova.
Um trecho de uns 300 metros de comprimento, coberto de capim-navalha e jurubeba, Tudo que você que vê, precisava ser querida. roçado antes que o Do gado rio às entrasse. montanhas, Era trabalho pesado tudo mesmo isso em dia é fresco. nosso. Naquele calor, era outra coisa. Saímos às 6 da manhã com as foices afiadas e o sol ainda baixo. Às 8, o sol já tinha escalado o céu com aquela pressa de quem não perdoa. Às 10, eu já sentia as pernas pesarem de um jeito que não era cansaço comum. Era aquele peso específico da desidratação, que começa nos pés e vai subindo, e que a pessoa que nunca trabalhou em lavoura não sabe identificar até ser tarde. O suprimento de água era um único balde de plástico com uma Tudo concha que de você vê, alumínio, querida. levado por um menino de uns Do 14 rio às anos, montanhas, que ficava parado tudo na isso sombra é rala de nosso. uma árvore pequena no fim da fileira. Quando a gente queria água, parava, andava até lá, tomava. Mas Deodato ficava de olho no tempo de parada, e olho de Deodato pesava mais que qualquer outro olho. Então a maioria bebia rápido e voltava logo, sem dar chance para o corpo absorver o que precisava. Eu bebi 2 vezes de manhã. Não foi suficiente. Às 11h30, senti a primeira tontura. Foi leve, quase imperceptível. Um leve giro no horizonte, como quando a gente se levanta rápido demais. Tudo que você vê, Continuei querida. roçando. Não era hora de parar. Do rio às Deodato estava montanhas, 30 metros atrás, tudo isso caminhando é devagar nosso. entre as fileiras com as mãos nas costas, fiscalizando com aquela presença calculada. Ao meio-dia, a tontura voltou, mais forte. O sol estava diretamente acima. Não havia sombra nenhuma onde eu estava. A foice pesava mais do que devia. Meus braços obedeciam com 1 segundo de atraso, como se o sinal do cérebro estivesse viajando por um caminho mais longo. Eu reconheci aquilo. Calor demais, água de menos, corpo mandando aviso. Parei um instante, me apoiei no cabo da Tudo foice. que você vê, O horizonte querida. girou de novo, e Do então rio meus às joelhos cederam. montanhas, Não foi queda tudo dramática. isso é nosso. Foi um afundamento. Como quando as pernas simplesmente decidem que não vão mais colaborar e comunicam isso com a máxima eficiência e o mínimo aviso. Eu fui ao chão de lado, com a mão espalmada na terra quente, tentando me segurar, e fiquei lá de joelhos no meio do capim cortado, com a cabeça baixa e os pulmões trabalhando mais do que deviam. Esperou uns 5 segundos. 10. Ninguém veio. Olhei de lado com os olhos semicerrados contra o sol. Os outros trabalhadores da minha fileira tinham continuado. Alguns me olharam de relance. Tudo que você não vê, com querida. indiferença crua, mas com Do aquele rio olhar às rápido de quem montanhas, reconhece o problema, tudo isso mas sabe é que parar nosso. tem custo. Deodato estava mais atrás ainda, ocupado com outra fileira. Eu estava sozinho no meio daquele calor absurdo, de joelhos, tentando convencer meu próprio corpo a se levantar. E foi nesse momento que uma sombra caiu sobre mim. Não foi uma sombra grande. Era a sombra fina de uma pessoa miúda, que não bloqueava o sol inteiro, mas o bloqueava o suficiente para que a temperatura na minha nuca caísse 2, 3 graus, o que naquele momento equivalia Tudo que à você vê, misericórdia. querida. Levantei o rosto. Do rio às Leonor estava em montanhas, pé à minha frente, tudo isso com uma é caneca de nosso. alumínio nas 2 mãos, cheia de água. Ela não disse nada em primeiro momento. Não fez rodeio, não perguntou se eu estava bem com aquela pergunta que às vezes é mais protocolo do que cuidado. Só agachou levemente, estendeu a caneca na minha direção com aquele gesto direto e sem cerimônia de quem age antes de pensar. Ou melhor, de quem age porque pensar e agir nela são a mesma coisa. Eu peguei a caneca. A água estava fria, não levemente fria. Fria de verdade, daquele frio de água que ficou numa moringa Tudo de que você barro à vê, sombra. querida. O tipo de frio que parece Do rio impossível às no meio de um montanhas, calor daquele. tudo Eu isso descobri é depois nosso. que ela carregava uma pequena moringa de barro dentro da trouxa de pano que levava para a lavoura todo dia. Tinha aprendido desde cedo, por necessidade, que água fria em moringa de barro pode salvar uma tarde inteira. Bebi de um gole só. A água desceu pelo meu esôfago com uma clareza quase física, como se eu sentisse cada centímetro do caminho. Era água. Era só água. Mas naquele contexto,
Naquele momento, era a coisa mais preciosa que eu tinha tocado em muito tempo. Tudo que você Leonor vê, ainda estava querida, agachada à minha frente, do me olhando rio com às aqueles olhos montanhas, escuros e sérios, tudo isso é avaliando nosso. sem julgamento, verificando se eu precisava de mais, se precisava de ajuda para me levantar, calculando em silêncio o que a situação exigia dela. Mais, ela disse, uma palavra, não pergunta, afirmação. Encheu a caneca de novo da moringa e me estendeu. Bebi a segunda caneca mais devagar. Ela ficou quieta enquanto eu bebia. Depois, com uma naturalidade que me pegou de surpresa, tirou um pano úmido dobrado da trouxa. De onde vinha aquele pano úmido naquele calor eu nunca soube, mas Tudo estava que você lá, vê, e me querida, estendeu. Na nuca, do ela rio às disse, montanhas, ajuda. Peguei o tudo pano e isso coloquei é na nuca. nosso. O alívio foi imediato, daquele jeito simples e direto que as coisas verdadeiramente úteis têm. Fiquei assim por 1 minuto, de joelhos no chão, com o pano na nuca e a caneca vazia na mão, e ela agachada à minha frente sem dizer nada, sem parecer com pressa de ir embora, sem fazer aquela expressão de quem está ajudando e quer ser reconhecido por estar ajudando. Ela estava simplesmente presente, da forma mais completa e mais rara que essa palavra pode ter. Obrigado. Tudo disse. que você vê, A voz saiu querida, rouca. Ela balançou do a cabeça. rio às Um montanhas, gesto pequeno, tudo quase isso imperceptível. é nosso. Você precisa comer alguma coisa antes de continuar, ela disse, olhando para o sol com o olho ligeiramente franzido, como se estivesse calculando o ângulo e o horário. Ainda tem mais 2 horas até o almoço. Do jeito que tá, você não aguenta. Deodato não vai gostar se eu parar. Ela me olhou de volta, e nesse olhar havia algo que eu não soube nomear direito na hora. Não era desafio, não era revolta, era algo mais fundo, mais quieto. Era a expressão de quem já pagou um preço muito alto por se preocupar Tudo com o que você Deodato vê, ia querida, gostar. E chegou num ponto do rio onde às esse cálculo não montanhas, tem mais tanto peso tudo isso quanto é costumava nosso. ter. Deodato não vai carregar você se você cair, ela disse simplesmente. Tirou da trouxa um pedaço de broa de milho embrulhado num pano de prato. Partiu ao meio. Me estendeu a metade. Eu olhei para aquilo. Aquela metade de broa era a comida dela. Era o que ela tinha separado para aguentar até o almoço. Numa semana em que Deodato tinha dito que a conta dela deu negativo, semana em que ela não tinha recebido nada, em que ela devia mais do que ganhava, ela estava me dando a metade do que tinha. Tudo Aquilo que me você vê, atravessou de um querida, jeito que não esperava. do Não rio foi às sentimentalismo, montanhas, foi algo tudo mais isso sólido do que é nosso. sentimentalismo. Foi o reconhecimento físico, visceral, de que eu estava olhando para algo raro. Para uma qualidade humana que eu tinha passado anos achando que não existia mais, ou que existia só em gente que nunca tinha sido testada de verdade. Leonor tinha sido testada de todas as formas e ainda estava dando metade do que tinha para um homem que mal conhecia. Não posso aceitar, eu disse. Pode, ela disse. Não tem discussão no tom, só firmeza tranquila. Olhou para mim mais 1 segundo, depois se levantou, Tudo que sacudiu você a poeira vê, do querida, vestido, pegou a moringa do e a rio às trouxa. montanhas, Você come devagar, tudo isso ela disse, é nosso. e fica na beira da sombra quando puder. Aqui no meio é o pior lugar. Virou e foi de volta para a fileira dela, sem esperar obrigado de novo, sem esperar nada. Eu comi a broa devagar como ela mandou. Cada pedaço com aquele sabor de milho e gordura e sal que a broa de fazenda tem, simples, grosseira, honesta. Fiquei olhando para ela de longe, de volta na fileira, a foice subindo e descendo no ritmo certo, o lenço amarrado no cabelo escuro, a postura ereta, apesar de Tudo tudo. que você vê, E querida, sentia alguma coisa que não do sentia faz rio às tempo. montanhas, Não era só gratidão. tudo isso Não era só é admiração. Era algo mais confuso e mais real do que isso. A sensação de ter sido visto, de ter sido considerado. Não como o dono da fazenda, não como Augusto Nogueira, não como o sobrenome e as terras e o gado. Como Manuel. Como um homem caído no chão no meio do calor, que precisava de água e de alguém que se importasse o suficiente para parar. Ela tinha parado, sem pedir nada em troca, sem calcular o que ganharia.
sem nem saber com certeza se eu era o tipo de homem que Tudo merecia que você vê, aquele gesto. querida. Ela parou Do porque alguém rio às precisava de montanhas, água e ela tinha tudo isso água. é E nosso. nessa equação simples não cabia mais nenhuma pergunta. Eu fui levantando devagar, testando as pernas. Seguraram. Voltei para a fileira. E durante as 2 horas seguintes de trabalho, sob aquele sol que não arrefecia, eu fiquei pensando numa coisa só, que aquela mulher, desprezada por todos, carimbada desde a infância, sem pai, sem mãe, sem ninguém, com a conta no negativo e o mundo inteiro de costas para ela, tinha mais dentro dela do que a maioria das pessoas que eu tinha conhecido em Tudo 42 que você vê, anos. querida. Mais generosidade, Do mais rio às presença, montanhas, mais humanidade. tudo isso À tarde, é nosso. quando voltamos para o barracão, eu procurei a moringa dela. Ela estava enchendo de novo no açude pequeno que ficava atrás do barracão 5, agachada na beira da água, com um cuidado de quem trata bem as coisas porque sabe que não vai ter outra. Eu me aproximei. "Posso encher para você?" perguntei. Ela me olhou. Aquela avaliação rápida e direta de sempre. "Já tô quase terminando", ela disse. "Eu sei." Fiz uma pausa. A broa era boa. Ela quase sorriu. Não chegou a ser sorriso. Tudo que Foi você só uma vê, mudança querida. leve nos cantos da boca, Do rio rápida às demais para montanhas, ser catalogada com tudo certeza. isso é Mas nosso. eu vi. Minha avó ensinava a fazer, ela disse, voltando a olhar para o açude. Ela dizia que broa ruim é falta de capricho, não falta de farinha. Sua avó era sábia. Era. Ficamos em silêncio por um momento. A água do açude refletia o fim do sol, que já tinha abaixado e ficado cor de cobre velho, daquele jeito bonito que o fim do dia tem no cerrado, quando a poeira do ar pega a luz e transforma. "Por que você me ajudou?" eu perguntei. Não tinha planejado perguntar. Tudo Saiu. que você vê, Ela pensou querida. um instante. "Por que Do eu não rio ia às ajudar?" montanhas, Ela respondeu. tudo isso Não era réplica é nosso. vazia. Era pergunta de verdade, como se a lógica inversa fosse a mais óbvia. Como se a pergunta certa não fosse por que ajudou, mas por que razão alguém não ajudaria. Eu não tive resposta para isso, porque ela tinha razão. E porque eu passara 2 anos acreditando que as pessoas sempre tinham um motivo escondido, um interesse calculado, uma razão que não era dita em voz alta. E ali estava essa mulher me dizendo, com 4 palavras simples, que às vezes as pessoas ajudam porque precisam Tudo ajudar. que você vê, Porque é o querida. que se faz. Porque a Do rio às humanidade, montanhas, quando não foi destruída tudo isso completamente, é nosso. age dessa forma. Por que eu não ia ajudar? Levei aquilo comigo para o barracão 6 naquela noite, deitado no catre fino, com os músculos latejando do dia de trabalho e o teto de telha rangendo no vento leve que finalmente tinha chegado, fiquei pensando naquelas 4 palavras. E pensando em Leonor, no jeito que ela me olhava como se eu fosse inteiro, no pano frio na minha nuca, na metade da broa, no quase sorriso à beira do açude. E entendi, com aquela clareza que vem nas noites em que a gente para de Tudo fugir que você de si vê, mesmo, querida. que alguma coisa tinha mudado em Do mim rio naquela às tarde. montanhas, Não de vez, tudo não isso completamente, é mas nosso. o suficiente para que eu soubesse que não ia conseguir mais fingir que não havia. Não ia conseguir mais fingir que Leonor era só mais uma pessoa naquele lugar. Ela tinha se tornado, sem permissão e sem aviso, a pessoa mais importante daquele mundo pequeno e duro em que eu tinha escolhido viver. E isso me dava tanto medo quanto esperança. 2 sentimentos que eu tinha aprendido, com muito custo, a não sentir juntos, mas estavam lá, insistentes, reais. Tem amor que chega com barulho, Tudo com que você declaração, vê, querida. com flor, com coração Do rio às acelerado e palavra montanhas, bonita na ponta tudo da isso língua. é Esse nosso. amor a gente reconhece fácil, porque ele avisa antes de entrar. Bate na porta, se apresenta, pede licença com toda a cerimônia que a gente aprendeu que o amor deve ter. E tem amor que não avisa nada, que entra pela fresta, que se instala devagar, sem nome, sem data de início, sem aquele momento específico que você possa apontar depois e dizer, foi aqui, foi nesse dia, foi nessa hora. Ele vai chegando por camadas, igual ao cerrado que vai tomando um terreno abandonado.
Primeiro uma raiz, depois Tudo um que broto, você vê, querida. depois uma sombra que você só Do percebe rio às quando já é montanhas, grande demais para tudo ignorar. isso é Foi nosso. assim que aconteceu comigo e Leonor. Não teve declaração, não teve momento de virada dramática, teve água, teve broa, teve silêncio. Teve 2 pessoas sentadas na sombra rala de uma mangueira velha, descascando mandioca, enquanto o mundo passava indiferente ao redor. E foi nisso, nessa coisa sem glamour nenhum, que o amor foi se fazendo. Depois do dia da caneca de água, as coisas mudaram entre nós. Não de forma visível, não de forma que os outros pudessem apontar ou comentar. Tudo que E você ainda vê, bem, querida. porque comentário em Do barracão rio de às fazenda montanhas, tem o dom de estragar tudo qualquer isso coisa é nosso. antes que ela possa crescer. Mudou de uma forma interna, daquelas que só as 2 pessoas envolvidas percebem, porque são as únicas que sabem o antes e o depois. Começou com a água. No dia seguinte ao da tontura, eu cheguei na lavoura e encontrei do meu lado, já apoiada na cerca de arame, uma moringa pequena de barro, sem bilhete, sem explicação. Só a moringa, com água fresca dentro, esperando. Eu olhei para Leonor, que estava 3 metros à minha frente, já engatando o ritmo da foice. Tudo que você Ela não vê, olhou de querida. volta. Mas havia Do naquele rio não às olhar montanhas, uma consciência de tudo mim que eu isso senti na é pele. nosso. Aquela consciência que a gente tem de alguém quando está prestando atenção demais em não prestar atenção. Peguei a moringa, trabalhei o dia todo com ela. No dia seguinte, deixei do lado da trouxa dela, antes de começar, um punhado de goiabas que eu tinha achado num pé silvestre na beira do campo no dia anterior. Maduras, pequenas, daquelas goiabas de cerrado que são mais perfumadas do que doces. Ela chegou, viu as goiabas, ficou parada um instante, depois pegou uma Tudo e que comeu você ali vê, mesmo, querida. em pé, com aquele jeito Do rio direto às e sem montanhas, cerimônia de sempre. Tudo isso E aí, é nosso. aí sim, ela me olhou. Foi um olhar rápido, 2 segundos, talvez menos, mas tinha dentro dele alguma coisa que eu não vi antes. Uma abertura mínima, uma frestinha num muro que não chegava a ser derrubado, mas que deixava passar luz. Esse era o nosso idioma. Não tinha palavra nenhuma ainda. Era inteiramente feito de gestos pequenos e de silêncios que diziam mais do que a maioria das conversas que eu tinha tido na vida. A aproximação foi acontecendo com a naturalidade lenta Tudo das que você coisas que vê, são querida. verdadeiras. Começamos Do a trabalhar rio às na mesma montanhas, fileira quando a tudo tarefa isso permitia. é nosso. Não por combinação, mas porque os 2 gravitavam na direção um do outro, sem que nenhum dos 2 tivesse assumido isso em voz alta. Começamos a fazer as pausas perto um do outro. Ela trazia a moringa de barro. Eu trazia o que encontrava, às vezes fruta silvestre, às vezes um pedaço de rapadura que comprava na vendinha da cidade quando Deodato mandava alguém para buscar mantimento. Pequenas coisas, coisas que ninguém documentaria, coisas que não virariam história se contadas a um terceiro. Tudo que você e aí vê, ele trouxe querida. rapadura, e aí ela trouxe Do moringa, rio às mas que entre montanhas, nós tinha um tudo peso isso que eu não é saberia nosso. medir. As conversas foram chegando devagar também. Não conversas de apresentação. Essa fase já tinha passado naquela tarde de mandioca debaixo da mangueira. Eram conversas de intimidade crescente, do tipo que começa no raso e vai encontrando profundidade sem que ninguém tenha planejado mergulhar. Ela me contou sobre a mãe. Foi numa tarde de quarta, enquanto esperávamos o caminhão de água que abastecia os barracões. Estávamos sentados na sombra de um jequitibá velho, ela com os Tudo joelhos que você vê, dobrados querida. e os braços ao redor dos Do joelhos. rio às Eu montanhas, com o encosto nas raízes tudo salientes isso da é árvore. nosso. Minha mãe se chamava Benedita, ela disse, sem que eu tivesse perguntado nada, como quem decide que é hora de contar e conta. Mas ninguém chamava ela de Benedita. Era Dita. Dita Cavalcante antes de casar, Dita Ferreira depois. Como ela era? Leonor ficou quieta pensando. Não era o silêncio de quem não quer responder. Era o silêncio de quem quer responder certo. Ela cantava, ela disse. Não de show, não de exibição. Cantava enquanto trabalhava. Tudo que enquanto você lavava vê, querida. roupa, enquanto cozinhava, Do rio às enquanto montanhas, capinava.
Era um Tudo canto isso baixo, é nosso. quase para ela mesma, que você só ouvia se estivesse perto. Uma pausa. Quando ela morreu, foi a primeira vez que eu percebi o silêncio, de verdade. Que um lugar pode ficar silencioso de um jeito diferente quando uma pessoa que cantava não está mais nele. Eu fiquei quieto. Ela continuou olhando para o médio horizonte daquele jeito que tinha de olhar, como se enxergasse alguma coisa além do que estava na frente. Você teve saudade do canto, eu disse. Não foi pergunta. Tenho ainda, ela disse. Tudo que Com você a vê, naturalidade querida, de quem não tem vergonha de do sentir o rio que às sente. montanhas, Eu pensei na minha própria tudo mãe, isso no é vestido nosso. de renda no baú de cedro. Em como depois que ela foi, a casa grande também ficou com um silêncio diferente, aquele silêncio específico de ausência que não tem remédio e não tem substituto. Minha mãe também, eu disse. Ela me olhou, não com pena, com reconhecimento, com aquela expressão de quem entende não porque leu sobre, mas porque viveu. E naquele momento de duas perdas, se encontrando no silêncio de uma tarde de cerrado, algo se firmou entre nós. Algo que não tinha nome Tudo que ainda, você vê, mas que querida, era mais sólido do que do muita rio coisa às que eu tinha montanhas, construído com tudo palavras isso e é promessas e planejamento. Tinha um riacho. Ficava uns 500 metros além da área de pasto novo, escondido por uma cortina de buriti que fazia sombra mesmo no pior do verão. Era pouco mais que um fio d'água nessa época de seca, mas era água correndo, limpa, fria onde batia na pedra, e tinha uma pedra grande e plana que ficava na margem, na sombra dos buritis, que parecia ter sido colocada ali de propósito. Ninguém dos barracões frequentava muito aquele lugar. Era tudo que longe você demais vê, querida, para uma pausa curta, do perto rio demais às do limite da montanhas, propriedade para que Deodato tudo isso incentivasse. é nosso. Mas numa tarde de domingo, dia sem trabalho, o único, eu descobri o lugar por acidente, seguindo o som da água, enquanto caminhava sem destino pela beira do pasto. Na semana seguinte, mencionei o riacho para Leonor de passagem. Só isso. Que tinha encontrado um riacho com uma pedra boa para sentar. No domingo seguinte, ela estava lá. Já sentada na pedra grande quando eu cheguei, com os pés dentro da água rasa e fria, olhando para o riacho com aquela expressão de paz que eu raramente via no rosto dela nos barracões. Tudo que Uma você paz vê, querida, que parecia anterior a tudo, do rio às anterior à montanhas, injustiça e ao tudo isso carimbo é e à nosso. solidão. Uma paz que era dela antes de qualquer coisa que o mundo tivesse feito. Eu me sentei na pedra ao lado, coloquei os pés na água também, e ficamos assim, sem falar por um tempo tão longo que em qualquer outro contexto seria estranho. Mas ali não era estranho. Ali era a coisa mais natural do mundo. Duas pessoas sentadas numa pedra de rio, com os pés na água fria do cerrado, ouvindo o som que a água faz quando passa sobre pedra pequena, que é um dos sons mais honestos que existem. Tudo que Foi você naquele vê, riacho querida, que a maioria das nossas do conversas rio às verdadeiras montanhas, aconteceu. tudo Ela me isso contou sobre é o pai, nosso. sobre como Argemiro cantava diferente da mãe. Ele cantava alto, desafinado, sem nenhuma pretensão musical, só com o prazer bruto de fazer barulho. Sobre como ele sabia o nome de cada planta do cerrado, cada pássaro, cada trilha, como se a terra fosse uma língua e ele a tivesse aprendido fluente. Sobre como, depois que ele foi expulso, ela viu ele definhar, não de doença, mas de vergonha. Um homem que a terra tinha formado, sendo separado da terra por Tudo uma que você mentira. vê, querida, Ela disse que ele morreu de do tristeza rio tanto às quanto de qualquer montanhas, coisa física. tudo E isso disse isso é sem nosso. dramatismo, com a secura de quem já chorou tudo o que tinha para chorar sobre o assunto e o que restou foi só a verdade nua. Eu ouvia tudo isso e sentia o peso de cada palavra de um jeito diferente do que ela poderia imaginar. Porque eu sabia coisas que ela não sabia que eu sabia. Sabia que a fazenda onde o pai dela tinha servido por 15 anos era minha fazenda. Que o nome no portão de ferro era meu nome. Que a expulsão tinha acontecido sob a responsabilidade, por omissão, por negligência, Tudo que você por vê, distância querida, conveniente, do do meu rio às próprio sobrenome. montanhas, Esse peso tudo eu isso carregava em é silêncio. nosso. Ele ficava entre nós, sem que ela soubesse.
E cada vez mais, aquele peso me pesava mais do que tudo. Houve uma tarde, foi numa quinta-feira. Lembro bem porque na quinta, Deodato costumava ir à cidade resolver contas e o clima nos barracões ficava visivelmente mais leve. As pessoas andavam 1 centímetro mais eretas, conversavam um tom mais alto. Em que eu e Leonor ficamos no riacho até o sol quase se pôr. Falamos de coisas que não tinham urgência nenhuma. Ela me perguntou se eu acreditava em Deus. Eu Tudo disse que você acreditava vê, querida. em alguma coisa, mas que Do não sabia rio às bem dar nome montanhas, a essa coisa. tudo E que isso talvez é o nosso. problema fosse justamente tentar dar nome, porque a maioria das coisas importantes não cabe em nome nenhum. Ela pensou nisso por um momento. Meu pai dizia que Deus era o cerrado, ela disse. Não que o cerrado era de Deus, que o cerrado era Deus. A coisa que está aqui antes de você e vai estar aqui depois. Que não pede sua opinião e não precisa que você acredite para continuar existindo. Sua opinião? Ela virou o rosto para o rio. Acho que ele tinha razão, ela disse. Tudo que Mas você acho vê, também que querida. às vezes Deus é uma pessoa. Do É rio alguém às que aparece montanhas, com água quando você está tudo caindo. isso é Uma pausa nosso. pequeníssima. Ou que aparece com goiaba. Ela disse isso sem me olhar. Mas havia nos cantos da boca aquele quase sorriso, que eu já tinha aprendido a reconhecer, que já tinha virado a coisa que eu mais esperava ver no fim de qualquer frase dela. Só que dessa vez chegou mais perto de virar sorriso de verdade, de ser sorriso inteiro. E eu entendi naquele momento que estava apaixonado, não com aquela percepção triunfante que a gente imagina que acompanha esse entendimento. Com uma percepção quieta, quase triste. Tudo que você vê, não querida. de tristeza ruim, mas Do daquela rio às tristeza que vem montanhas, quando a gente tudo encontra isso algo muito é bom nosso. e imediatamente sabe que tem muito a perder. Porque eu estava com uma mentira entre nós. Não a mentira do nome. O nome era detalhe. Era a mentira maior, a que eu carregava no corpo inteiro toda vez que ela falava do pai dela. Toda vez que ela mencionava a fazenda com aquela mistura de pertença e ressentimento que só quem tem uma história longa com um lugar conhece. Ela não sabia que estava sentada ao lado do dono de tudo aquilo, do herdeiro do sistema que tinha destruído o pai dela, do homem cujo nome estava no Tudo portão que de você ferro. vê, querida. E eu não sabia mais o que fazer Do com esse rio peso. às Só montanhas, sabia que estava tudo ficando isso grande é demais para nosso. carregar sozinho. Naquela noite, de volta ao barracão 6, eu fiquei deitado no catre com os olhos abertos no escuro e fiz uma lista mental. O tipo de lista que a gente não escreve em papel porque tem medo de ver com clareza o que já sente. Do lado de tudo que eu sabia sobre Leonor, a generosidade sem cálculo, a inteligência quieta, a forma que ela tinha de carregar dor sem se deixar dobrar por ela, a honestidade direta que nunca era crua, que sempre tinha dentro dela uma consideração Tudo pelo que outro, você vê, querida. mesmo quando o outro não Do tinha rio sido às considerado montanhas, com ela. Tudo O quase isso sorriso, é nosso. o canto baixo que às vezes ela soltava na lavoura, um canto que ela mesma talvez nem soubesse que estava cantando, herdado da mãe, saindo pelo corpo sem pedir licença. Do lado de 2, o que eu estava fazendo, vivendo sob falsa identidade, deixando ela me contar sobre o pai sem revelar quem eu era. Me apaixonando de uma forma que, quando a verdade viesse à tona, e ela viria, sempre vinha, poderia parecer a ela não como amor, mas como mais uma forma de ser usada. Tudo que você mais vê, uma querida. forma de ser o alvo de algo Do que não rio era às o que parecia. montanhas, Eu tinha tudo começado isso aquela é aventura nosso. querendo descobrir se o amor verdadeiro existia. E o amor verdadeiro tinha aparecido, do jeito mais improvável, na pessoa mais inesperada, no contexto mais complicado possível. E agora, eu precisava decidir o que fazer com isso. Antes que acontecesse o inevitável. Antes que o frágil e bonito que estava crescendo entre nós fosse destruído pela verdade que eu estava adiando. Mas o inevitável, como é do feitio do inevitável, não esperou pela minha decisão. Chegou antes. Tudo que Chegou você na vê, forma de uma querida. acusação. Chegou Do com a rio voz às de Deodato montanhas, num amanhecer tudo de isso segunda-feira, é nosso. alta e calculada, cortando o ar do terreiro como faca em couro seco. E o nome que ele gritou foi o dela.